Continuando a nossa aula de farmacologia e farmacoterapia da depressão, agora então nós vamos abordar os tipos de neurotransmissores envolvidos no transtorno depressivo. Os principais tipos de neurotransmissores encontrados no sistema nervoso central que estão relacionados à depressão são as catecolaminas. Quem são as catecolaminas? As catecolaminas são um conjunto de 4 neurotransmissores que são a noradrenalina, a adrenalina, a dopamina e a serotonina. Contudo, no sistema nervoso central nós não encontramos muita adrenalina, encontramos mais noradrenalina, dopamina e serotonina. Nós podemos dizer que a quantidade de adrenalina no sistema nervoso central é insignificante. Por que eles são chamados de catecolaminas? Porque eles apresentam esse anel que é o chamado anel do catecol, onde você tem um anel aromático e 2 hidroxilas. Apenas a serotonina não apresenta essas 2 hidroxilas, mas ainda assim é uma catecolamina. Além disso, elas apresentam um grupamento amino no final da cadeia. A noradrenalina ainda vai apresentar um grupamento metil aqui, mas isso não interfere tanto na ação dela. Para começar, então, nós vamos falar da via noradrenérgica, onde nós falamos da noradrenalina. E nós sabemos que a via noradrenérgica, ela se inicia aqui nessa região chamada locus ceruleus, onde tem um grande feixe de neurônios que parte para todo o córtex frontal. Além disso, outras regiões afetadas pelos neurotransmissores, pela noradrenalina, por esses neurônios, são a amígdala, o hipocampo, o septum, em menor grau o estriado, o tálamo. E também nós sabemos que existe muita noradrenalina no cerebelo. A noradrenalina na medula espinhal também é importante tanto para o sistema nervoso autônomo simpático e também para a regulação da dor. Áreas de maior concentração, sistema límbico, também chamado de sistema emocional, amígdala, hipocampo e locus ceruleus, que é a principal região controladora de todo o tônus noradrenérgico no cérebro. E quais são as principais ações dela? Regulação do sistema de vigília e alerta, a presença de noradrenalina causa ativação do cérebro, e mantém o indivíduo acordado. Regulação do humor, geralmente elevação do humor, pode também influenciar na regulação da pressão sanguínea e pode exercer alguma ação na regulação do apetite. Os principais receptores noradrenérgicos que nós encontramos são os receptores alfa, no caso alfa 1 e alfa 2, e sabemos que os receptores alfa, alfa 1 e alfa 2, são divididos em subtipos A, B e C. E nós temos também os receptores beta 1, beta 2 e beta 3. Então, falando um pouquinho da via noradrenérgica, nós temos aqui então um neurônio pré-sináptico que produz noradrenalina. E aqui nós temos então um neurônio pós-sináptico, os dendritos do corpo celular do neurônio pós-sináptico. E esse neurônio pós-sináptico possui principalmente receptores alfa-1 e receptores beta-adrenérgicos. Aqui então nós temos o terminal do axônio do neurônio pré-sináptico. E nós sabemos que o aminoácido tirosina, para você não se perder, tem uma legenda aqui do lado. O aminoácido tirosina, ele é captado pelo neurônio e ele é convertido através de um sistema enzimático à noradrenalina. Apenas para que possamos lembrar, então a tirosina, ela sofre a ação da tirosina hidroxilase, convertida a dopa. A dopa sofre a ação da dopa descarboxilase, convertida a dopamina. E a dopamina vai sofrer a ação da dopamina beta-hidroxilase e vai ser convertida a noradrenalina. Como eu disse para vocês, não há muita adrenalina no cérebro, mas eu ainda coloquei aqui a reação que ocorre na medula da glândula suprarrenal, no rim, onde a feniletanolamina N-metiltransferase produz a adrenalina. E é por esse motivo que nós não temos tanta adrenalina no cérebro, porque só existe uma grande quantidade dessa enzima na glândula suprarrenal. Muito bem.
Continuando, então, nós sabemos que toda noradrenalina que não é armazenada, ela pode ser alvo da monoamina oxidase, que é uma enzima responsável por degradar a noradrenalina, principalmente no meio intracelular. A noradrenalina produzida, então, ela deve ser armazenada em vesículas do complexo de Golgi. E essas vesículas do complexo de Golgi, quando recebem um impulso de alguma região pré-sináptica, elas causam aquilo que nós chamamos de exocitose da noradrenalina, ou seja, a noradrenalina é liberada na fenda sináptica, né, nessa região que nós chamamos aqui de fenda sináptica ou biofase, e ela interage com os receptores pós-sinápticos, principalmente receptores alfa-1 e beta-adrenérgico. Existem alguns receptores alfa-2 que depois a gente comenta um pouquinho sobre eles. A noradrenalina tem que ser em algum momento removida dessa fenda sináptica, porque senão ela vai produzir efeito eternamente. Isso não é desejável. Então, a principal enzima que ajuda na remoção é a CONT, mas a quantidade de noradrenalina que a CONT consegue metabolizar é muito pequena. Essa enzima ela está na membrana celular do neurônio pós-sináptico e ela tem uma baixa capacidade de biotransformação. A maior parte da noradrenalina acaba sendo recaptada por um transportador pré-sináptico, né, presente no neurônio pré-sináptico, chamado de NET, NERT ou NAT, de acordo com a literatura. Nesse gráfico eu acabei nomeando como NERT, mas em alguns momentos das aulas seguintes pode ser que ele apareça como NAT ou como NET, né, por um descuido na questão da referência que eu estava utilizando ter trocado e eu não ter percebido. Esse recaptador pré-sináptico NERT, né, vem do inglês, Norepinephrine Reuptaker, ele é responsável por recaptar a noradrenalina e conduzi-la de volta para as vesículas do complexo de Golgi. Um outro mecanismo de regulação da liberação da noradrenalina é a atuação dos receptores alfa-2 pré-sinápticos, que eles vão fazer o quê? Um feedback negativo, diminuindo a liberação da exocitose, diminuindo a exocitose da noradrenalina. A dopamina e a via dopaminérgica têm semelhanças muito grandes com a via noradrenérgica, até porque nós vimos que o aminoácido é o mesmo e a rota sintética é a mesma. Nós sabemos então que a dopamina ela é importante para o controle motor na via nigroestriatal e vai estar associada à doença de Parkinson. Nós sabemos que ela é importante nas emoções, né, no sistema recompensa, e essa utilização essa ação da dopamina nas emoções e no sistema recompensa, ela é muito utilizada no tratamento da depressão, principalmente para que o paciente tenha melhora do seu quadro emocional e também para que ele comece a sentir prazer em algumas coisas. Ela também é responsável pelo controle endócrino e também atua na zona do vômito. Onde nós encontramos grande quantidade de dopamina, principalmente na substância negra ou substância nigra, passando pelo tálamo até o estriato. Essa via aqui está relacionada principalmente ao controle motor e à doença de Parkinson. A via que mais nos interessa é essa aqui que passa pelo córtex pré-frontal, né, que é a via mesocortical aqui, que tem também interação com a amígdala, com o hipotálamo e com a hipófise, né, e também com o hipocampo aqui. Olhando assim, você pode pensar aqui, né, e se você comparar com o slide onde eu mostrei para vocês, onde tinha as concentrações de noradrenalina, você pode pensar, nossa, mas tem muito menos dopamina no cérebro do que noradrenalina, né? Não, na realidade isso não é verdade. A dopamina é o neurotransmissor, a catecolamina que existe em maior quantidade, em maior concentração no nosso cérebro. Já a noradrenalina ela é mais dispersa, mas a quantidade dela é menor. Quais são os receptores de dopamina, né? Os receptores D1, que são receptores excitatórios, ativam a adenilato ciclase, e os receptores D2, D3 e T4, que inibem a adenilato ciclase. E da mesma forma aqui eu vou mostrar para vocês a rota sintética da tirosina, da dopamina, que é muito parecida com a da
noradrenalina, né? E tá a legendinha aqui do lado, certo? Mesma coisa, eu vou falar aqui. Alguns autores vão usar DERT, né? Recaptador de dopamina, né? Do inglês Dopamine Reuptaker. E alguns vão utilizar DAT, tá? Então é normal vocês encontrarem os dois termos. Então vamos lá, né? Já da mesma forma, a tirosina é captada pelo neurônio, vai sofrer toda aquela cascata de conversão, né? De enzimas que nós já vimos, e então vai ocorrer a produção da dopamina. A monoaminoxidase, da mesma forma, degrada a dopamina. Mas aqui convém fazer uma observação. A monoaminoxidase que tem mais afinidade pela dopamina é a monoaminoxidase do subtipo B, enquanto a monoaminoxidase do subtipo A tem mais afinidade pela noradrenalina e pela serotonina. Muito bem, a dopamina então precisa ser armazenada nas vesículas do complexo de Golgi, e uma vez que ela é armazenada, se houver um impulso nervoso, essas vesículas migram até a membrana do neurônio e realizam a liberação da dopamina. Essa dopamina vai atuar nos receptores D1 a D5 pós-sinápticos. Da mesma forma que a noradrenalina, ela pode ser biotransformada pela CONT, como eu disse para vocês, para a noradrenalina em uma quantidade muito pequena. Ela também pode ser recaptada, aí a gente sabe que é uma quantidade muito grande de dopamina que pode ser recaptada, né? Estima-se, né, pessoal, que a dopamina e a noradrenalina, em torno de 85 a 95% de todo o neurotransmissor liberado seja recaptado, dependendo do tecido. E a gente também sabe que ela pode atuar em receptores D2 pré-sinápticos, fazendo a mesma coisa que a noradrenalina faz no receptor alfa-2, ou seja, ela faz um feedback aqui e diminui a liberação dela própria. E quais são as principais ações dela? Sistema de vigília e alerta, na regulação do humor, nas emoções, no comportamento estereotípico, no controle do motor e na inibição da secreção de prolactina. A via serotoninérgica é uma via muito importante também no tratamento da depressão. E eu vou mostrar para vocês aqui que o principal núcleo produtor de serotonina é aquilo que nós chamamos de núcleo magno da RAF. Os neurônios serotoninérgicos, né, as células presentes nessa região aqui, elas vão controlar a liberação da serotonina em todo o cérebro e também no cerebelo e na medula. Quais são as principais áreas onde nós vamos ter ação da serotonina? Né? Em todo o córtex cerebral, mas também na amígdala, no hipocampo, no hipotálamo, no septo, no tálamo, entre outros. Quais são as funções associadas à serotonina no sistema nervoso central? Principalmente comportamento alucinatório, regulação do comportamento alimentar, onde ela atua no hipotálamo fazendo isso, adequação do humor, emoções, sono despertar, porque ela influencia na liberação da dopamina, vias sensitivas e nociceptivas de dor. Ela regula a temperatura corporal no hipotálamo também, e também ela pode atuar na zona do vômito, né? Existem outras funções da serotonina que são associadas, só que aí na periferia do corpo, tanto no sistema nervoso periférico como em alguns outros órgãos, né? Que são a regeneração hepática, a regulação do sistema vascular, ela tem ação vasoconstritora, pode causar aumento da frequência cardíaca, aumento da liberação do GH, que é muito importante aqui quando nós falarmos em sono, e inibir a secreção gástrica. E aí, quais são os receptores de serotonina? Os receptores de serotonina, nós temos 7 subtipos aí, que são os receptores 5-HT1 até 5-HT7, né? E cada um deles pode ter uma função. Por exemplo, o 5-HT1A, encontrado em grande quantidade no hipotálamo, está associado à regulação da temperatura corporal, também do humor e da ansiedade. Os receptores 5-HT1B já são pré-sinápticos, então na autorregulação da serotonina. Os receptores 5-HT2, aí os 5-HT2A e 5-HT2C são de extrema importância, principalmente para quando a gente fala em regulação da liberação de dopamina, noradrenalina, né? Mas eles também têm outras ações
fora do cérebro. Os receptores 5-HT3, eles são os únicos que não são ligados à proteína G, eles são presentes na zona do vômito. E os receptores 5-HT4, 5, 6 e 7 são menos estudados. E da mesma forma, então eu vou mostrar para vocês, né, como é a síntese da serotonina, que é muito parecida, mas agora vai mudar o aminoácido, não é mais a tirosina, né? Então nós temos agora o triptofano. O triptofano, ele é captado pelo neurônio e ele vai sofrer reações enzimáticas, onde vai ser dada origem à serotonina. São reações muito parecidas até com as reações que nós observamos na síntese da noradrenalina e da dopamina. E quais são elas, né? Primeiro ocorre a triptofano hidroxilase, transformando o triptofano em 5-hidroxitriptofano. E depois, então, nós vamos ter ácido aromático L-descarboxilase, né, que é uma enzima muito parecida com a dopa-descarboxilase, transformando 5-hidroxitriptofano em 5-hidroxitriptamina, também chamada de serotonina. E por que nós chamamos a serotonina de 5-HT? É uma abreviatura do termo 5-hidroxitriptamina. Então, aqui nós temos a serotonina. Depois nós temos as reações metabólicas, né, da serotonina, que eu não vou entrar muito no mérito, mas só para vocês saberem aí. Da mesma forma, a serotonina pode ser alvo da monoaminoxidase, mas os neurônios serotoninérgicos, eles apresentam muita monoaminoxidase B. Só que a monoaminoxidase B ela não tem muita afinidade pela serotonina, ela tem mais afinidade pela dopamina, né? Então, a degradação da serotonina pela monoaminoxidase intraneuronal não é tão importante assim. Mas nós sabemos que pode existir uma isoforma da monoaminoxidase, a MAO-A, presente em algumas fendas sinápticas ou na membrana celular dos neurônios pós-sinápticos, que pode ser importante na degradação da serotonina. Então, a serotonina, como ela é pouco biotransformada pela monoaminoxidase B, que é presente no sistema intraneuronal, ela acaba sendo, em sua maioria, armazenada e, quando há um impulso nervoso, ela então sofre a exocitose na fenda sináptica e ela vai interagir com quem? Com os receptores 5-HT1A, com os receptores 5-HT1 até 5-HT7. Da mesma forma, ela também pode sofrer o metabolismo da Conte, né? Mas ela também pode sofrer o metabolismo da monoaminoxidase A, né? Contudo, a maior parte dela vai ser recaptada da mesma forma que acontece com a noradrenalina e a dopamina. E o recaptador pré-sináptico aqui é o CERT, né? Esse aí nós não tem muita variação na literatura, todos chamam de CERT. E da mesma forma, a serotonina ela pode atuar tanto nos receptores 5-HT1 e 5-HT2, principalmente 5-HT2A pré-sinápticos, diminuindo sua própria liberação. Muito bem, então na próxima aula eu vou falar para vocês sobre a farmacologia no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a farmacologia dos antidepressivos, para que a gente possa então falar dos protocolos terapêuticos presentes na farmacologia da depressão.